Sansão, o homem que foi forte por um lado e fraquíssimo por outro. Cara, casar com a mulher errada é ruim, né, cara? Se Sansão tivesse sido fiel a Deus desde o início, Deus cumpriria o propósito na vida de Sansão de uma maneira muito mais tranquila. E no episódio de hoje a gente vai mergulhar na história de um dos personagens mais fortes e poderosos da Bíblia. Sansão, muito forte, corta o cabelo, fica fraco. Sim. Será que era assim mesmo na Bíblia? O livro de Sansão é um livro para tirar pessoas da zona de conforto. É uma sucessão de cagadas. Ele se deve estar ali no começo, ouviu um conselho do pai. O cabelo era apenas um símbolo. É igual a aliança. A aliança é só um símbolo que eu sou casado. Foi a história que mais teve vinganças, que até agora que a gente contou, né? Muita vingança. Um rostinho lindo desse não pode me fazer mal. Não é possível que Deus não ia abençoar o nosso amor. Quem era Dalila, de onde ela era? Olha, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no PrimoCast. Você que está ligadinho com a gente, não esqueça também de deixar o seu comentário, o que você está achando das lives e também sugestões de novos personagens da Bíblia que a gente vai comentando aqui. Hoje é Sansão, o homem que foi forte por um lado e fraquíssimo por outro. Como a gente realmente, todos nós, temos um pouquinho de Sansão dentro de cada um de nós. Exatamente. Já viu, Kaique, alguém assim, cara? Pessoa toda poderosa, cheia de grana, incrível, super inteligente. E aí você pega um lado emocional, essa pessoa é uma batata. Extremamente frágil. Frágil, toma umas decisões idiotas. Fala, eu não tomaria uma decisão dela. Não é possível que essa pessoa errou numa coisa tão besta. Tem muita gente que é muito forte para um lado e fraco do outro e vai se identificar muito com essa história. Talvez todos sejamos assim, né? Quem acha que é forte de todos os lados, na verdade, é um insensato. Né? Não tá vendo a sua grande facilidade, não né? tem como. E aí a gente entrar na história de Sansão, que basicamente consiste em 4 capítulos ali no livro de Juízes, tem um recado para vocês. O recado é o seguinte: você que quer se aprofundar mais nesse conteúdo, quer se aprofundar mais em Bíblia, quer se aprofundar mais em princípios milenares, você deve entrar na lista de espera da pós-graduação em Arqueologia e Interpretação Bíblica com o Rodrigo Silva. É muito legal. Não é? O Grupo Primo e o NASP apresentam para você a pós-graduação liderada pelo Rodrigo Silva, explorando os livros da Bíblia e o universo da arqueologia bíblica. Então, com os destaques aqui. Você vai receber um certificado pelo NASP, com nota máxima no MEC. Você vai ter um grupo exclusivo com o Rodrigo no Telegram e vai participar de um sorteio para uma viagem para Israel, e você tem um ano grátis de acesso à Bíblia comentada com mais de 400 vídeos. Então garanta a sua vaga clicando no link aqui embaixo da lista de espera ou clicando no QR. Que é errado, né? Seria QR. Ou é QR ou é QR. É só escanear, gente. QR Code. É só escanear. Você escaneia lá e tudo certo. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Sansão. Primeira pergunta. Kaique, você já leu a história de Sansão? Não. Mas eu sei, eu minimamente conheço a história de Sansão. O Kaique sempre vem com esse papinho. Não. Mas já tinha uns desenhos na sua infância, né? Já assisti. Realmente tinha desenho do Sansão. É porque o Kaique aqui, ele é um cara que viveu, né, na infância dele, vendo as novelas da Record. Verdade, desenho, adoro o Sansão que eu lembro da infância era um camarada com um leão, um desenho bem antigo da Hanna-Barbera, dos anos 70. Cara. Era um leão. Falam até que o He-Man era inspirado em Sansão também. He-Man? Por isso tinham aqueles camadeixos lá e tudo mais. Posso estar falando uma grande bobagem, mas falam que era inspirado. Provavelmente. Provavelmente. Isso aí é padrão, né? Cultura. E, cara, antes de a gente entrar na história, o que... E quando o Sansão nasce, ele já nasce de uma maneira maravilhosa, porque a mãe dele... foi um parto realmente miraculoso, porque ela era estéril. Posso dar uma pausa aqui só antes de a gente entrar? Porque eu quero entrar no parto com muito esse carinho aqui, que é uma parte importante. Né? Também tem isso. Mas assim, então a gente tem, só para contextualizar, né, você trouxe essa contextualização dos períodos. A gente tem então Moisés, levando ali as pessoas no deserto, aí Josué continua essa jornada, levou até Canaã, a terra prometida, e aí a gente não teve nenhum rei ali. Josué morreu, não tinha ninguém para assumir no lugar, o povo começou a se perder, idolatria, etc. E Deus começou a levantar os juízes e a gente chegou em Sansão. Só que um pouco antes de chegar a Sansão, então a gente tem o começo da história de Sansão. O começo dessa história é um começo que, inclusive, eu vejo um padrão que se repete na Bíblia. Geralmente, grandes heróis ou personagens muito importantes na Bíblia geralmente nascem fruto de uma mãe que era estéril. Ou estéril avançada em dias, alguma coisa assim difícil. Geralmente são partos improváveis, coisas muito difíceis, né, de acontecer. João Batista, Jesus, Isaac, todos eles vieram, né, de uma gravidez situação... impossíveis. Exatamente. E aí diz assim, ó,
A história de Sansão começa aqui em Juízes 13. Diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Quero começar perguntando disso daqui. Porque diz que os filisteus, que eram esses com essa tecnologia mais avançada, das ferramentas, do poder da guerra de alguma forma, conquistaram esse território, né? E os israelitas eles eram ali praticamente escravizados ou eles acabavam sendo inferiorizados pelos filisteus. Só que diz que eles ficaram nas mãos dos filisteus por 40 anos. E na Bíblia a gente vê o 40 em várias situações. Então a pergunta que eu te faço aqui é, por vezes o 40 é literal, por vezes o 40 só significa muito tempo. Exatamente. Quase que, eles ficaram uns 40 anos, como se fosse, pode ter sido muito mais, ou até muito menos, mas representa muito. Nesse caso, você enxerga de forma literal, ou seja, ficaram 40 anos ali. Ou... A Bíblia trabalha com uma linguagem inclusiva. Vou dar um exemplo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas Jesus não passou 72 horas na sepultura. Porque Jesus foi morto sexta-feira por volta das 3 horas da tarde. Domingo de madrugada ele já havia ressuscitado. Então, se eu pegar 3 horas da tarde a morte de Jesus de sexta, até 3 horas da tarde do sábado, deu 24 horas. Do sábado até o amanhecer do outro dia aí, eu vou jogar mais umas 10 horas. Jesus passou 34 horas na sepultura, não chegou nem perto das 72 horas. Ele falou, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu ficarei 3 dias e 3 noites. Não é literal, que ele não passou 3 dias e 3 noites na terra. Então a Bíblia, às vezes, ela coloca uma linguagem inclusiva e ela joga um número simbólico, sim. O 40 na Bíblia passou a ser símbolo de provação ou tentação. Então você tem, por exemplo, o povo de Israel passando 40 dias no deserto. 40 anos, perdão, corrigindo, no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. Aqui, 40 dias eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Então era um período de grande provação. E aí que é a questão. Você pode usar o período da provação para crescer, amadurecer ou para sucumbir. O mesmo sol que derrete a cera endurece a argila. Então, o mesmo período, para uns, pode levá-lo a ficar mais forte, pode levar o outro a sucumbir. Cara. E aí a gente vê, então, que nesse cenário dos filisteus ali sobre os filhos de Israel, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse... Então aqui a gente tem os pais de Sansão e a gente tem um anjo do Senhor que aparece para eles, lembrando que ela era estéril, e aí o anjo do Senhor diz para ela que eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então aqui a gente tem um casal, os pais de Sansão, a moça não podia ter filho, e aí o anjo do Senhor vem, diz que ela vai engravidar, o que requer fé, para você receber uma mensagem dessa, porque se alguém sem fé, de repente ouve, você vai voltar a andar e você não consegue andar, você fala, você tá maluco, né? Isso é impossível, não me enche o saco. E você nem segue esse direcionamento, porque na sua cabeça isso realmente é impossível, inclusive perante os olhos de Deus. E você não vai estar exposto à possibilidade do milagre, se Deus quiser. Aqui eles aparentemente tinham muita fé, né? Porque ninguém ouve algo assim e de alguma forma respeita sem fé. Até mesmo essas regras que ele passou de não toma bebidas alcoólicas e coma nada impuro, que provavelmente é frutos do mar, porco e outras coisas, é pra... Se ela não acreditasse em si, consumisse isso, talvez ele teria até um aborto. Exatamente. E nunca mais, a mãe nunca já nem deveria estar percebido que seria grávida, né? Exato. Às vezes o milagre está lá, ela não... E como ela é não estéril... Né? Porque se ela é estéril, eu poderia pensar, eu posso encher a cara de vinho, fazer um monte de coisa. Mas eu poderia perder o milagre sem nem perceber. Não é? Só que aqui tem um conceito importante da história, que diz, assim, foi um direcionamento que ela recebeu, que o menino seria um nazireu consagrado. Eu queria que você explicasse pra gente a definição do nazireu. O voto de nazireu, ou nazierato, é um voto que havia nos tempos bíblicos e às vezes até mulheres podiam fazer esse voto também. Ele poderia ser um voto permanente por toda a sua vida ou por um período de tempo. E durante esse período de tempo,
limitado ou por toda a vida, o nazireu, por exemplo, ele não cortaria os cabelos. Ele não tomaria nenhuma bebida alcoólica, nada, e nem chegaria perto, por exemplo, de uma uva, nem bebida forte. Quando fala que é vinho ou bebida forte, quer dizer qualquer outro tipo de bebida alcoólica que não fosse o vinho. Ele nem chegaria perto. Esse é o ponto de... Eu não entendi. Por que Deus afastaria? Qual seria o lado ruim de você se expor a uma bebida como o suco de uva, nesse caso? Tá. Aqui, no caso, eu vou explicar a você por quê. É que a pessoa, quando era consagrada a Deus, era tão minuciosa a preparação da consagração que, se eu fizer uma analogia, acho que vai ficar didática assim. Eu hoje fui almoçar e eu lavei minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos, vocês também lavaram as mãos, a gente lava a mão. Você vai ao banheiro, você usa o banheiro, você lava a mão. Mas um médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele não lava a mão como eu lavo a mão na hora de almoçar. Sim. Ele vai passar, tem todo um ritual. Os que forem médicos que estão assistindo sabem melhor do que eu. Tem aquela escovinha que ele passa não sei quantas vezes em cada... Tem um tipo de sabão que não é o sabão que você tem no tem um jeito banheiro. De começar a lavar. Exatamente, tem um jeito. A luva, como ele coloca a luva, quando ele entra, ele não pode encostar nem na porta para poder entrar. Por que razão? Poxa, qual o problema? Quer dizer que eu estou sujo e o médico está mais limpo que eu? Não. É porque ele vai fazer uma cirurgia. O papel dele enquanto cirurgião requer uma higiene mais exagerada, se eu posso usar essa expressão, do que a minha para simplesmente fazer uma refeição. Quando a pessoa ia entrar num estado de santificação, e eles valorizavam muito aquilo ali, então ela tinha que entrar em tal estado que até aquilo que para o outro não seria tanto problema, por exemplo, comer uma uva, para ele vai evitar. Até porque antigamente o processo para você fazer bebida alcoólica é a fermentação. E o jeito que eles guardavam as coisas não era na geladeira. Então, às vezes, o suco de uva, só de ficar guardado num pote exposto ao sol, aquilo fermentava e virava alcoólico. A própria uva fermenta muito rápido. Por isso que assim, olha, para evitar que você coma uma uva fermentada, você, enquanto tiver volta de nazireu, nem chegar perto da uva, você vai. Eu tô imaginando mais que era um tom de assim, ó... A uva é parte do processo até chegar no vinho. Então é quase como... Você nunca vem do estar certo pro errei fortemente. Você vai fazendo pequenas concessões, se acostumando. Mas e para mim a uva você começa a tomar uva, suco de uva, você acostuma, de repente, agora o suco Mas o sentido é esse. Então, para evitar que você pelo menos comece, até aquilo que não seria problema, você vai evitar. Como o exemplo que eu dei do médico. Ponte, né? Exatamente, como o exemplo que eu dei do médico. Ele nem abria a maçaneta da porta, ele vai... Alguém vai abrir a porta para ele entrar na sala de cirurgia. Agora, aqui tem uma coisa que eu percebi depois de ler sua história inteira, que diz assim, ó. O menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Esse começará é muito importante, porque aqui no começo da jornada, eu vejo que a Bíblia faz muito isso, né? Quando você começar a perceber as pequenas nuances, no começo da história você já tem um indício do final. Aqui diz que ele vai começar a livrar Israel do poder dos filisteus. Então ele não chega a livrar, ele começa a livrar, ele faz parte da história, né? Então não era algo definitivo na história. E a gente nota que a Bíblia mescla um pouquinho aqui o caráter de Sansão ao caráter do próprio povo de Israel nessa época. Porque, por exemplo, eles estavam acomodados com os filisteus. Mesmo Sansão entre eles, sendo um homem fortíssimo, eles ainda estavam acomodados. Então, sabe aquela questão do ambiente? Isso aqui também é sério, né? Às vezes, sabe aquela ideia que o povo tem o líder que merece, o líder tem o povo que merece? Eu sei que a coisa não é tão no fogo e ferro, mas parece que tem um círculo vicioso nisso aí. Sim. O povo era acomodado, Sansão também era, e o grande desafio da história de Sansão, se eu pudesse colocar um título, é tirar alguém da zona de conforto. Sansão estava numa zona de conforto. Você vai olhar que na vida dele toda, ele viveu numa zona de conforto. Até o final. Por isso que Deus permitiu que ele fosse parar da maneira como ele vai parar lá, para tirá-lo da zona de conforto. Alguém pode até falar assim, mas Rodrigo, mas será que Sansão era um cara tão forte assim? Nós temos muitas histórias de gente forte no passado. Tem um sujeito chamado Mike Miller. Mike Miller, se o pessoal der uma googada depois aí, o Mike Miller, ele era levantador de peso nos Estados Unidos, um dos homens mais fortes do mundo no Guinness, e ele carregou assim, segurou naquele levantamento, né, esqueci agora, quando você só pega o peso assim, depois solta, né, 500... Powerlift. Powerlift.
ele levantou 582 mil quilos. Quase meia tonelada. Não, quilos, quase meia tonelada. Quase meia tonelada. Sim. Você entendeu? Quase meia tonelada. Essa loucura. Isso está lá. Depois você pode ir no Google mas isso e ver. é desproporcional, porque os números que a gente vai mostrar aqui não era só forte, Sansão, né? Era uma coisa... é desproporcional, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas aí, olha só. Aí ela veio aqui, o anjo do Senhor falou com ela. Aí ela correu pro marido e contou a mesma coisa. Falou, o anjo do Senhor disse isso para mim. Isso aí é difícil também, cara. Aí é difícil outro acreditar, né? Porque uma coisa é ela ter a revelação e falar assim, cara, algo divino falou comigo. Aí ela vai ter que transferir isso pro parceiro. Aí fala, mas não foi comigo. Eu passei por isso pra ir no Legendário lá. Eu falei, não, amor, Deus falou com você, ele não falou comigo, então vai ter que falar comigo. E aí falou, né? E olha só que interessante, né? Quando ela falou pro marido, a primeira coisa que o marido fez foi, bom, vou orar então. E aí ele diz, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Então o marido foi e pediu para Deus enviar essa pessoa novamente, que eles não sabiam até então que era um anjo. Mas aí uma coisa que liga um alerta é bom, por isso o casal é bom estar alinhado e estar seguindo os mesmos passos juntos, né? Porque vai que o marido era mundano. Assim, não, mulher, você tá doida. E ia acabar aí, ó. E aqui entra para mim um grande segredo dessa história, porque é o seguinte, quando eu casei, por exemplo, Deus começou a falar comigo com a Maíra sempre através dos dois juntos. Era quase como um código. Precisava dos dois juntos para decifrar o que Deus está querendo dizer. Então, por exemplo, quando um dia antes de a gente casar, eu estava dormindo e aí, de repente, acendeu a luz no quarto. Eu te falei isso, Rodrigo? Não. Eu estava dormindo e aí, de repente, acendeu a luz no quarto, né? E aí, deixa eu só procurar essa passagem aqui, mas, de repente, eu estava lá dormindo, aí eu, de repente, ligou a luz, eu falei... Pô, amor, por que você ligou a luz aqui, meu? Você me acordou assim do nada? Aí ela falou assim, não, mas não foi eu que liguei a luz. A luz ligou sozinho. Como assim que você não ligou a luz? Ela falou, não foi eu que liguei a luz. Eu falei, amor, foi sim. Como assim? A luz não liga do nada. Ela falou, não, foi sim. Eu falei, amor, que horas são? Ela falou assim, 8:45. Eu falei, 8:45? Aí eu peguei e voltei a dormir. Aí fiquei na minha cabeça, que oração? Que oração? Que oração? Que oração? Oração. Eu, opa, peraí, tem uma coisa aqui. Aí eu, 8:45, aí eu fui lá e falei, amor, abre a Bíblia aí. Abre a Bíblia em Mateus, e eu não lembro se foi 15:9 ou se foi 8:45, mas foi alguma passagem assim. Mas era de Mateus. Era de Mateus. Quer ver? Eu acho que foi em 8... Cara, onde que foi? Ou foi 9... Cara, sei lá, eu sei que foi... Qual que é aquela passagem que fala do noivo? Que fala do noivo e do odre velho? É o capítulo 15. Capítulo 15, né? Então foi isso. Então foi 15... Não se põe vinho novo em odres velhos. Isso. Capítulo 15. Então foi o 15 para... E onde que tá isso daí? Peraí que vamos achar aqui agora. Não se põe vinhos novos em odres velhos e coisa e tal. Porque aí, basicamente, quando eu li isso, era um dia antes de a gente casar. E começava a passagem falando do noivo. Eu falei, nossa, não, peraí, faz muito sentido. E essa passagem representou nosso casamento. Que era o seguinte, que a gente não deveria pôr um vinho novo em odre velho. Ou seja, a gente deveria deixar o passado para trás e seguir em frente. Então isso daqui foi muito bom porque a gente só conseguiu interpretar isso porque nós dois... participamos desse código, digamos assim, a ser descoberto. E quando eu olho para essa parte aqui, quando o marido pede para esse homem voltar e repetir o que ele disse, esse homem não aparece para o marido que pediu, ele aparece para a esposa. Então, olha só, o marido ora, ele aparece para a esposa e não para o marido, e aí a esposa vem chamar o marido. E aí precisou dos dois, então, para ter essa confirmação de Deus. E aí ele diz, basicamente, a mesma coisa, não é? E aí, obviamente, a mulher, então, ela passa um tempo, ela dá luz ao filho, dá o nome de Sansão, o menino cresceu, o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Manedã, entre Zorá e Estaol. Tá? E aqui a gente começa, então, a história de Sansão, já no capítulo 14. E ele começa, eu acho que, trazendo um pouco revelando um pouco do caráter, talvez, de Sansão aqui no capítulo 14, né? Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? O que eu quero falar que eu achei interessante
é que a primeira pedido que Manoá faz a Deus é: Senhor, peço que mande o homem também e que nos ensine o que devemos fazer em relação ao menino. Então eu fiquei em dúvida nisso também, porque Deus não respondeu isso, né? Não respondeu, mas sabe por quê? Deus já tinha dado a resposta lá atrás. Você vai fazer isso. Então eu posso interpretar de duas maneiras a atitude dele. Uma maneira positiva, uma menos positiva. A maneira positiva é o seguinte: é muito importante você pedir que Deus lhe oriente a como agir com aquilo que ele está lhe dando. Sabe aquele negócio do manual do proprietário? Já que eu ganhei agora um celular diferente, deixa eu ver como é que ele funciona. Sim. Um carro diferente, agora eu tenho um Tesla, eu nunca tive um Tesla, então peraí, deixa eu ver como é que funciona o Tesla, quais são os cuidados. Então esse é o lado positivo. Legal. O lado talvez menos positivo é que o anjo já tinha falado para a mulher o que era para fazer. E ele perguntou para a mulher. E ele ainda pergunta a Deus de novo: eu já falei o que é para fazer. Por que você está perguntando de novo? É porque você está com alguma resistência? Você não acredita no testemunho da sua própria mulher? Você entendeu? Então, por isso que Deus não respondeu. Eu já respondi isso para você. Vai e faz. Novamente, eu volto. O livro de Sansão é um livro para tirar pessoas da zona de conforto. E é interessante que Manoá é alguém que talvez estava até confortável com a esterilidade da esposa. Sabe que Manoá é o mesmo nome de Noé? Também significa descanso. A gente estava falando sobre Noé hoje, antes de vir para cá, né? Noar, que significa tomar fôlego, no sentido de descansar. Manoar, em hebraico, é o mesmo nome. Manoar é o nome de Noé, como se fosse Ellen e Helena. Uma forma mais curta, uma forma mais longa. Ellen e Helena. Aí, só para não perder aquele assunto nosso lá, é em Mateus 9:15. Que eu falei que era 15 para as 9, né? Aí diz assim, ó. Você falou, começa assim: Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Quando eu li isso, um dia do meu casamento, eu falei: não, peraí, então isso aqui é de Deus mesmo. E aí eu li essa passagem. E aí foi o nosso grande versículo do casamento. Então, você vê que realmente, do meu ponto de vista, né, quando você casa, né, Deus tem um jeito muito particular de falar com o casal. E por isso que é muito importante essa sintonia, porque às vezes sem essa sintonia talvez você não tenha essa mensagem completa, né, ao se tornar uma só carne, né? Mas começando então a história de Sansão, Rodrigo, talvez a gente tenha um vestígio do caráter de Sansão aqui e talvez da dificuldade dele. Porque diz que Sansão foi a Tímna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, e agora eu gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Ou seja, com o passar do tempo, a gente vê que, na verdade, o que ele queria com ela era, assim, primeiro, ela era uma pessoa de uma fé diferente da dele. Julgo desigual. Então você tem um julgo desigual, o que costuma trazer muitos problemas no casamento, costuma ser uma grande dificuldade, é até um conselho bíblico, né, sobre o julgo desigual, primeira coisa. E no final das contas, tiveram desavenças por causa disso. Então isso aqui revela um pouco dessa entrega à paixão, dessa talvez dificuldade de aplicar talvez os princípios de uma forma racional antes de se entregar, né, ao que a carne pode controlar. Mas de fato ele se apaixonou aqui por essa mulher que era filisteia, né? O que acontece a partir desse momento, Rodrigo? Bom, a primeira coisa que chama atenção, deixa eu explicar para o pessoal o que significa julgo desigual. As pessoas às vezes se ofendem com essa expressão, mas é muito importante quando você vai se casar com uma pessoa, ver se vocês estão no mesmo nível. As novelas da emissora mais famosa do Brasil trouxeram o capítulo 14, verso 16, diz que o pai de Sansão foi à casa daquela mulher que Sansão... foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Por que os filisteus foram lá e convidaram 30 para estarem no banquete de Sansão? Porque ninguém hebreu foi. Então significava que o casamento dele era realmente impopular. E os filisteus viram ali uma oportunidade de tirar proveito da situação. Antes de a gente chegar aí, eu tenho uma pergunta para fazer. Quando a gente vem aqui o Sansão estava apaixonado por essa filisteia. O pai deu um conselho para ele que foi muito racional e prudente. Deu um conselho de: olha, Sansão, será que não tem alguém
que não esteja entre os filisteus, que não seja incircunciso, etc. Porque ele sabia do risco e do desafio que seria o julgo desigual no casamento. E por vezes a gente dá conselhos racionais na nossa vida. Só que nesse caso, existia um plano de Deus nessa decisão de Sansão de se relacionar com a Filisteia, porque Deus precisava criar um motivo ali para que de fato o Sansão começasse, né, esse processo de conquistar de novo espaço perante os filisteus. Então existia um plano maior. E aqui, às vezes, como quando Jesus diz, né, sai para lá, diabo, né, assim, eles estão defendendo Jesus e ao mesmo tempo eles estão, sai para lá, deixa eu sofrer, entre aspas, porque isso aqui é um plano de Deus. E aqui veio uma grande dúvida, que é sobre como dar conselhos, porque se alguém vem e pergunta e fala, Tiago, você acha que eu deveria investir meu dinheiro agora? E aí eu olho para a situação dela e falo, acredito que sim, com certeza. Ela fala, mas eu queria gastar tudo, eu queria me endividar. Eu falo, mas não faz sentido nesse momento. Nesse momento não faz sentido se entregar o prazer. Você precisa investir para o futuro. Então eu estou dando um conselho racional e que em tese é melhor para a pessoa. Mas às vezes Deus tem um plano maior. E quando eu misturo então a lógica de um conselho racional com talvez essa sabedoria espiritual, qual que é a melhor forma de dar um conselho, sendo que nem mesmo o melhor conselho racional, nesse caso, teria sido melhor para Sansão, que se apaixonou dentro de um plano de Deus para uma mulher que, de uma forma lógica, ele não deveria ter se apaixonado? Eu, particularmente, não vejo que ele apaixonar por uma mulher pagã era parte do plano de Deus. Não? Não. Eu acho que o plano de Deus era outro. Quando a Bíblia fala, às vezes, em linguagem... Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Sim. Vamos explicar esse vinha do Senhor. A Bíblia, às vezes, a Bíblia não tem a ideia de permissão. Na gramática hebraica bíblica não tem essa ideia de permitir. É sempre ativo. Por exemplo, aqui no Brasil, se você insiste em fazer uma aplicação que eu discordo, eu falo assim, tá bom, Tiago, você quer? Pode ir, não vou falar mais nada. Eu tô falando que você não deve aplicar lá, mas se você quer ir, beleza, tudo bem. Eu estou permitindo. Em hebraico, eu diria assim, tá bom, Tiago, eu vou te fazer aplicar lá. Eu tô falando a mesma coisa. Só que o imperativo no hebraico ele é mais forte. Eu vou te fazer aplicar dinheiro lá onde eu não quero que você aplique. Eu já falei que não é para aplicar, você vai. Por isso que a Bíblia fala, Deus endureceu o coração de Faraó. Na verdade, Deus permitiu que Faraó seguisse o curso do seu coração. Então, quando fala isso veio do Senhor, é como se Deus falasse assim, deixa, ele está indo contra os meus planos para ele. Eu vou permitir que o buraco no qual ele está entrando o obrigue, no final, a cumprir o meu desígnio. Mas que pena, poderia ser mais fácil. Então, na verdade, se Sansão tivesse sido fiel a Deus desde o início, Deus cumpriria o propósito na vida de Sansão de uma maneira muito mais tranquila, sem ter que passar por Dalila, sem ter que passar por moinho, trabalho escravo, humilhação e cegueira. Todas essas coisas que vamos ver na trajetória de Sansão não faziam parte do desígnio de Deus para Sansão. Mas uma vez que Sansão estava seguindo esses caminhos ruins, o Senhor consegue usar até as coisas erradas que nós fazemos para cumprir os propósitos dele. É esse o sentido de eles não sabiam que isso vinha do Senhor. Em outras palavras, nós estamos pegando a vida de Sansão com um hiato muito importante aqui. A gente pulou do Sansão nascido para o Sansão já jovem, buscando uma moça para casar. Mas você pulou uma fase aí, não pulou? O Sansão criança, o Sansão adolescente, o Sansão entrando na puberdade. Certamente, pelo que nós vemos do comportamento do pai dele e da mãe dele aqui, o Sansão, durante esse período, ele deve ter sido uma criança muito mimado, filho único, filho da promessa, que fazia os pais de gato e sapato. Já deveria ser forte antes. Né? Isso fazer com que ele fosse o garotão e tudo mais. Um menino criado assim meio solto, sem muitas regras. Desde sempre com o ego mais massageado. Mais massageado. O cara mais fortão de todos. Exatamente. Então é como se Deus falasse assim, tá bom. Eu já vi que vocês pais não vão amaciar pra ele, não. Deixa ele vir pro exército, que aqui eu dou conta dele. Porque até mesmo quando o pai deu conselho, foi um conselho de, tipo assim... Ele deu o conselho, mas, tipo assim, quase
tá bom, filho, você quer, faz. É. Não foi um conselho, tipo assim, lembra lá atrás, quando você era mais jovem, seu pai e sua mãe dando um conselho, era um negócio duro. Você vai fazer isso, ó, isso, aí já colocava medo, já colocava pressão, aí você pensava 2 vezes. Esse conselho foi tipo assim, tudo bem, você quer, faz. Então Deus falou, tá bom, eu tô preparado. Então assim, é como se fosse assim, pai, eu quero um carro. E Deus tá olhando aqui de cima assim, né? Eu quero um carro, pai, mas você nem consegue... Eu quero um carro. Aí Deus falou, vou deixar eles darem o carro pra ele. Só que eu vou permitir uma batida ali, um acidente, que ele vai tomar um susto. Então pode dar o carro pra ele. Pode dar o carro pra ele. Entendi. Então assim, pra você é como se... Cara, não é que Deus queria isso como parte do plano, é que já que foi decidido, Deus dá o livre-arbítrio pra gente, já que foi decidido que seria assim, Deus falou, então vá, porque como eu tenho um plano que eu preciso arquitetar para que isso aconteça, eu vou usar dessa situação. Exato. Você já ajudou alguém que a pessoa foi de uma maneira muito difícil para conseguir o resultado e você, assim, fica feliz porque ela conseguiu o resultado, mas você falar, se você tivesse seguido meu conselho desde lá de trás, você conseguiria esse resultado de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática e teria talvez o quádruplo de valores que você tem hoje? Tá bom, que legal, você venceu na vida, mas se você tivesse seguido o que eu falei, você não teria passado por todo o aperto e talvez teria mais dinheiro hoje do que está tendo. É verdade. Agora, então, no final das contas, ele decide casar e aí, de repente, tem uma história que, quando eu li a primeira vez, eu não tinha entendido o sentido dela. Eu precisei chegar até o final da história para entender, mas, de repente, no caminho até o casamento, ele acaba encontrando um leão. Uhum. E aí ele luta com o leão e arrebenta com o leão como se o leão fosse uma ovelha. Do nada, assim? Do nada, Não, é do nada, olha só. Então o Espírito do Senhor... Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito sem nada ter nas mãos. É um leão novo, lembra? Não era também um leão... Era um filhote. Um filhote. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Aí, de repente, do nada, já muda o assunto. Uhum. Cara, eu falei, nossa, qual é o sentido disso na história? Eu entendi depois, né? Mas... Eu olhando assim, falei assim, pô, não é meio que um sinal do nada o cara tendo que casar, fazer uma cagada ali, ver um leão na sua frente, tipo assim, cara, tem literalmente uma fera tentando te impedir de fazer cagada. Eu falo um leão novo. Um leão novo, Então, um leão novo, em primeiro lugar, lembremos que o leão não caça. Quem caça é a leoa. Sim. Quem caça é a leoa. Então, um leão novo ali sozinho era um filhote que estava desgarrado do seu bando. Tá certo? Agora é lógico, um filhote de leão ainda assim é um filhote de leão. Né? E ele, talvez, ele foi contra esse filhote para poder ser o tal. Entendi. Pra todo mundo falar assim, ó, começou a maioral aqui, ó. E por que ele não contou pros pais, já que ele queria ser o tal? Por um detalhe muito grande. É isso. Ele tinha o voto de Nazireu. E uma das características do voto de Nazireu, lembrando a comparação que eu fiz do médico, contato nenhum com cadáveres, com carcaça de animal. Então, se você mata o animal sujo de sangue, ele deve ter, para não passar por todo o período de purificação e receber uma bronca dos pais ainda, ele deve ter se lavado de qualquer maneira, ele ficou calado. Ele quebrou o voto de Nazireu dele. Exato. E vai quebrar uma segunda vez quando, alguns dias depois, ele vê as abelhas ali e ele come o mel. Isso. Então, pra mim, aí depende de como a gente interpreta isso, né? Porque essa segunda vez, que é quando ele pega o mel, pra mim é onde ele de fato quebra esse voto, de fato, onde ele encosta em algo morto, né? Nesse primeiro eu não sei, porque talvez ele estivesse se defendendo também. Pode ser, mas quando a gente lê... Pode ser também essa sua interpretação, né? Porque, veja bem, olha... o texto diz assim, olha... Então, quando foi com seu pai e sua mãe Tímina, quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Um leão rugindo ao encontro, o leão não estava atacando ele, o leão estava com medo. Tava querendo afastar ele, né? Você sabia que até alguns biólogos estudam o leão, dificilmente... Até um caso recente aí de uma onça que atacou um sujeito, não sei se matou e tudo mais. E eu vi um biólogo falando na internet uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, onça, os felinos de um modo geral, onça, leopardo e tudo, eles normalmente não caçam seres humanos.
E por uma razão muito simples. A leoa, quando vai ensinar os filhotinhos a caçar, ela vai ensinar os filhotinhos a caçar o que há ali na fauna deles. E o ser humano não é um ser que fica na fauna ali andando para todo lado. Então eles atacam geralmente outros animais. Então ele já não está acostumado a atacar o ser humano. Quando ele vê o ser humano, na cabeça dele é um animal que ele não conhece ou que ele tem receio. Normalmente os felinos se escondem dos seres humanos. Se um felino vai atacar um ser humano, é pelas seguintes razões: ou porque ele está se sentindo ameaçado, ou ele quer proteger a cria dele, ou ele está muito desesperado. E aqui eu tenho um leão que não está andando num coletivo, ele está sozinho. Lembrando que eu falei, quem caça é leoa, não é leão. Segundo, a Bíblia fala que era um leão novo. Então, quase certamente, era um leão filhote ainda, antes de chegar adulto, antes de ser um líder realmente, que tinha desgarrado da sua mãe, das fêmeas. E quando ele viu o Sansão, ele viu o encontro dele rugindo para se defender. O Sansão, ao invés de evitar, quis dar uma de o tal, porque eles estavam em Tímina, perto da onde ele estava buscando a esposa, então ele quis se mostrar. Foi lá, rasgou o bichinho. Outros devem ter visto, com certeza, mas ele não contou para os pais. E aí, para piorar a arrogância dele, ele passa dias depois, fica aquela carcaça ali. Alguns supõem que a melhor tradução, quando está aqui corpo do leão morto, seria já os ossos do leão morto, porque geralmente a abelha, ela foge de putrefação. A abelha não faz a colmeia dela em bicho morto. Então a abelha ela não faz. Então alguns presumem que talvez já estavam os ossos do leão. Os ossos ali, o que fizeram com a carne eu não sei, no clima muito seco. Aí ele vai, pega aquele mel e ainda sai se esnobando ainda. Então nas duas situações ele quebrou o voto de Nazireu. Por quê? Na primeira, ao rasgar o leão no meio, ele foi e matou o animal. Se matou, ele teve contato com o corpo. Desnecessariamente, teve contato com o sangue do animal. Existia uma coisa que contaminava um sacerdote, um levita, alguém em volta de Nazireu, era justamente o contato com sangue. Ele teve contato com sangue, ele teve contato com a carcaça do animal, ele não se purificou. E dias depois, ele vai e ainda come um mel tirado também dos ossos daquele animal. Então ele se contaminou várias vezes ele quebrou o voto de nazireato, para exibir para o pessoal de Tímina, que eram filisteus, lá perto de Beit Shemesh, e ao mesmo tempo escondeu dos pais dele. Agora, tem uma pequena curiosidade que eu percebo no texto aqui, que diz assim, ó, quando chegou o leão, rugiu para ele, não é que ele era super forte, ele foi lá e deu um pau no leão. Diz assim, ó, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão. Ou seja, isso daqui é uma nuance, mas que mostra pra gente o seguinte, né? Não era que Sansão era forte. Na verdade, é Deus que era forte. E enquanto ele estava com Deus, ele era forte. Não é? Então, assim, tanto é que quando ele vai quebrando todos esses votos, né? Na verdade, com um pequeno spoiler, mas todo mundo já sabe do cabelo no final, não é o corte de cabelo que fez ele ficar fraco. Na verdade, o que trazia força para ele era a aliança com o Senhor. Então, aqui está mostrando que antes dele pegar e agir e atuar contra o leão, o que aconteceu foi que o Espírito de Deus se apossou dele. Aí ele ficou forte. Porque realmente, do jeito que tá escrito aí, parece que ele, tipo assim, cara, o negócio apareceu nele, o leão pulou, ele pegou e estrafalhou numa puxada mas só. Aqui tem uma diferença crucial que eu queria colocar. Eu estava esperando chegar nesse momento aqui. Alguém de casa pode fazer uma pergunta assim: Rodrigo, você acabou de descrever que o Sansão, ele pisou na bola, que ele fez coisas erradas, e o Espírito de Deus apossou diante dele a si mesmo? Não faz sentido. Isso é uma boa pergunta. Não é isso? Se ele estava querendo aparecer, por que o Espírito Santo apossou diante dele? Essa é a diferença de alguém que está cheio do Espírito e alguém que está possesso por um espírito demoníaco. Quando o Espírito de Deus toma uma pessoa e lhe capacita para uma obra, a pessoa consegue, ainda assim, resistir e fazer algo errado. Exemplo bíblico, Balaão. O Espírito de Deus tomou Balaão como um profeta e isso não impediu Balaão de ir lá e comercializar o dom de profecia que Deus lhe deu.
Na hora dele falar, Deus não deixou que ele amaldiçoasse o povo de Israel, a história de Balaão, mas mesmo cheio do poder de Deus, ele ainda foi lá e negociou. Judas, que nós já fizemos uma análise de Judas aqui, Judas, mesmo roubando ali do meio do povo, o Espírito de Deus tomou Judas e quando Jesus manda os discípulos para pregarem, e todos eles voltam, todos, incluindo Judas, voltam falando assim, que legal, porque em teu nome nós estamos expulsando demônio, estamos fazendo isso e tudo mais. Olha que interessante, o Espírito de Deus usa até determinado momento. Por que que Deus usa uma pessoa, mesmo que ela esteja quebrando a aliança? É porque Deus ainda está insistindo com o coração dela. Mas vai chegar um momento que Deus vai parar de insistir. Aí o Espírito de Deus se afasta. Saul ainda estava com o Espírito de Deus muito tempo depois dele ter rompido. Deus ainda estava com Saul, tentando ali, lutando com ele. Então, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, Deus não abandona a pessoa assim, tá bom, tchau. Não, Deus ainda continua capacitando a pessoa, mesmo ela pisando na bola. Às vezes a pessoa está com um problema e Deus vai usá-la ainda para fazer um milagre, uma cura, alguma coisa assim. Só que se ela continuar brincando, uma hora o Espírito de Deus vai se afastar. Sim. A contrapartida disso é quando alguém está cheio do espírito do diabo, possesso. O espírito de Satanás não permite a pessoa ter um livre-arbítrio. É por isso que alguém possesso, endemoniado, ele não tem controle sobre o corpo. Sim. Alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus tem o controle. Mesmo que o Espírito Santo esteja na direção, mas Deus não torna a pessoa um robô. A possessão demoníaca torna um robô. Por isso que o Espírito de Deus se apossou de Sansão, mesmo ele usando essa força de uma maneira que não devia. Cara, sabe uma coisa que eu tive uma ideia aqui, quando você estava falando disso? A gente podia um dia fazer um podcast sobre aquele filme, o Nosferatu. Eu não Já assisti, viu? não. Putz, cara. Já assistiu, Laura, esse filme? Assistam. Nosferatu. Nosferatu. Não, Nosferatu. Nosferatu. É um filme que lançou recentemente, acho que recentemente, deve fazer um ano aí, que é basicamente um filme de uma entrevista. Eu nem assisti ainda também, não. É uma pessoa que está presa, um presidiário, e que ele foi... ele diz que ele, na verdade, não é ele. Ele diz que ele é o diabo. E aí, do outro lado, você tem um psiquiatra que precisa diagnosticá-lo. E se diagnosticar que ele é louco, ele não pode ser... Ele vai como é o nome? Ele não pode ser... judicial. Ele não pode ser imputado o crime. Não, eles iam matar ele. Como é o nome? Cadê ele? Pena de morte? Pena de morte. Ele não pode passar pena de morte se ele for louco. Só que aí ele queria provar que ele não era louco. Que isso daqui era verdade, que era o diabo que estava falando com ele. Só que aí é uma conversa, é uma entrevista onde ele começa a agir realmente, e aí a gente fica na dúvida, ele é o diabo ou não é? E é a história inteira do filme nessa entrevista. E é incrível, porque assim, você começa assim, a se aprofundar no negócio e é muito bom. É um dos melhores filmes de assistir. Eu vou dar uma olhada. Bom demais. É filme... É série ou é um filme. Filme Tem na Amazon e tal. Vou procurar, meu bem. Anota aí. Nosferatu. É muito bom. Você vai adorar, viu, cara? Você vai adorar. Porque ele descreve exatamente como que é. Cara, o diabo, ele age igual. É incrível, enfim. Aí, beleza. Estamos aqui na história onde Sansão, então, depois passa... Pega ali aquele mel, sai se achando com os favos de mel. Então diz aqui que ele pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Lembrando só um detalhe. Então foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Olha ele se exibindo. Uhum. Isso aqui é importante, né? E dela se agradou, exatamente. E aqui então eles estão no casamento agora. Está no casamento, né, entre o Sansão e essa Filisteia. Acontece isso que o Rodrigo falou, onde tem esses 30 convidados. E aí, no meio desse período todo, o Sansão ele propõe um enigma. Uhum. Ele chega e propõe um enigma. E ele chega para os filisteus e diz o seguinte: vou propor um enigma para que vocês decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. Aquela coisa de casamento. Sim. Sabe quando tem alguém que conta uma vantagem, faz um desafio? Você consegue tal coisa, você me dá um relógio, senão eu dou o meu relógio pra você, vamos ver se você consegue e tal. Começou. Ficou grandão, né? E aí ele ficou grandão. E aí ele falou, beleza. Aliás, e aí disseram, apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. E Sansão disse, do que come saiu comida. E do forte saiu doçura.
Esse é o enigma. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. E aí jogou isso pra galera. Ele falou, vocês têm 7 dias para descobrir. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão, convence o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa do teu pai. Que isso? A galera pegou pilha, né, enigma? Pegou pilha. Porque eles começaram a se sentir manipulados, inferiorizados, zoados, debochados. Começaram a pensar que o enigma era falso. E também começaram a... Quem que é esse cara que chega aqui de longe? A gente que é os filisteus aqui, a gente que manda na bagaça. É perigoso, né? O cara vem de fora. Ele vem pra roubar a gente. É. Porque ele vem e quase que fala assim, se vocês não acertarem, vocês vão me dar essas roupas, ou essas túnicas que eram muito valiosas. Ou seja, isso que eu ia perguntar. será que ele veio pra roubar a gente? Entendeu? Quanto que representa isso na época? Tipo, 30 túnicas e 30... Era muito dinheiro. Eu não sei na época de Sansão os valores, mas, por exemplo, na época do 7º século a.C., uma túnica custava algo em torno de 5 a 6 meses de trabalho braçal. E você pega 30 vezes 5, cara, vai ser 1.500 Era dias de trabalho. Muito dinheiro. Muita coisa, porque hoje as pessoas roubam celular. Na época bíblica roubavam roupa. As pessoas comuns tinham uma peça de roupa, os que eram melhorzinhos tinham 2, os que eram um pouquinho melhor, 3. Por que 3 peças de roupa? Uma no corpo, uma lavando e uma especial para ir a festas. Nossa, essa. Lembra que João Batista fala, olha, quem tiver 2 túnicas, dá uma para o outro. Uma peça do vestuário podia ser usada até como penhora. Quando Jesus foi crucificado, os soldados romanos disputavam as vestes de Jesus, jogando sorte ali. Então, roupa na época não era como a roupa hoje. Fala assim, que legal, ganhei uma camisa aqui, nem olhei. Não, roupa era uma coisa, era um bem muito caro. Então, quando diz que rasgaram as vestes, em algum momento, realmente a pessoa estava... Sim, quando o luto, rasgar as vestes é uma coisa muito séria. Muito sério. E a promessa de Deus no Apocalipse, o vencedor andará comigo vestido de roupas brancas. Isso era uma promessa maravilhosa pra época. Caramba, cara. Olha só, e aí, imagina só, Kaique. Você casa com a mulher errada. Aí você chega pro povo dela e o povo dela se sente traído. Ameaça matar sua mulher e queimar seu pai. Nossa, caraca, ferrou. E aí, o que a mulher vai fazer? A mulher errada. E ela chega pra você e começa a fazer o famoso doce de mulher. Sabe o doce? Começa a falar, você não quer me contar isso daqui. Pô, você só me odeia, você não me ama. Isso tá escrito, tá? Isso é ela falando pra Sansão. Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo o enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. O doce. Aí Sansão falou, olha, nem pro meu pai, nem pra minha mãe eu contei o significado do enigma e acha que iria contar pra você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta porque ela não parava de importunar. Então, ela declarou o enigma aos homens do seu povo. E assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão a resposta do enigma. Que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E o enigma do Sansão era do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Ou seja, a resposta do enigma era o leão e o mel. Né? Basicamente. Um detalhe, esse enigma e o ato de decifrá-lo só fazia sentido se eles soubessem que o leão que o Sansão matou o leão e ainda comeu o mel depois do corpo. Ou seja, ainda contou que ele quebrou esse voto, né? Então veja que assim, cara, casar com a mulher errada é ruim, né, cara? Mas tá vendo o padrão? A gente fala muito da Dalila. A Dalila, ela nem apareceu na história ainda e ele já tava cedendo pra uma mulher. Eu, por instantes, quando eu li, eu pensava assim, caramba, porque acho que ficou imaginado Sansão e Dalila. Eu pensei, Dalila é fogo, Dalila né? nem apareceu na história ainda. Nem apareceu na e do que a gente tava falando lá da purificação dele lá, que ele tava sendo impuro, tô imaginando muito a história que, sei lá, ele tem nível 10 de pureza. Ele já perdeu uns 3 aí. Só de matar, comer o negócio. Tipo assim, ele tá com 7. Então o cabelo realmente... vai quebrando a aliança com só Deus. O último... E você vê que Deus ainda não abandonou. Deus demorou. Deus demora muito. Eu costumo dizer que se perder é mais fácil do que ser salvo. O contrário. Se perder é mais difícil, corrigindo. Se perder é mais difícil do que ser salvo. Porque para eu não aceitar a salvação, eu tenho que lutar contra o Espírito Santo de Deus. Verdade. Você tá entendendo? Porque Deus não vai desistir fácil de você. Deus não vai... Para Deus desistir de uma pessoa, é porque a pessoa realmente chegou a um nível que Deus sabe que ela não vai voltar atrás.
Porque Deus, até o último instante, ele insta com a pessoa. Por isso que, assim, se eu fosse Deus, o que graças a Deus não sou, no primeiro vacilo de Sansão, já tirarei meu espírito dele. Esse cara tá de sacanagem. Tudo que eu dei pra ele? Não. O que ele tá fazendo? No primeiro. Sabe, se a vida de Sansão fosse uma empresa, ele era aquele funcionário que só na primeira você já mandaria pro RH pra acertar as contas dele. Dei poder pra ele, tá usando Mas o se jeito for ver errado. assim, eu tô meio mais próximo de Deus que do homem aqui com o Kaique. Porque olha, o que o Kaique faz de besteira aqui. Eu acerto muito mesmo. Acerto muito. Não, brincadeira. O Kaique, pô, ontem inclusive salvou minha pele de novo, né? Sem Kaique eu não sei viver, não. E então, mas veja só, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso pra mim, Rodrigo, porque esse comportamento aqui, você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens meu povo enigmas. Esse doce, essa manipulação emocional. Cara, me fala alguma coisa sobre isso, assim, cara, porque ele caiu, né? Caiu. Também, né? E é difícil o homem não cair nisso. É difícil. E o Sansão ali, ele foi fraco, ele não buscou a sabedoria de Deus, ele é muito para que os olhos agradassem. E a mulher usou o charme que ela tinha. Uma teóloga de Antigo Testamento que escreveu o livro, Kurtz, o nome dela, ela escreveu o livro Bad Girls of the Bible, As Garotas Más da Bíblia. E já na introdução desse livro ela fala que a mulher tem um poder de convencimento muito grande. Satanás precisou de toda a astúcia da serpente para convencer Eva a comer do fruto proibido. Eva bastou dizer a Adão que é uma mordida e ele comeu, né? Então, assim, você vê que a mulher tem esse poder de persuasão, de sedução e tudo mais. E o Sansão caiu mesmo. E ela fez a chantagem emocional para ele, e ele foi. E aí que está aquela questão. Quando a gente coloca qualquer coisa ou qualquer pessoa acima de Deus, a gente está entrando num terreno encantado de Satanás. Isso é muito perigoso. Na hora ali, ele não cumpriu a regra áurea que Jesus falou. Em primeiro lugar, Deus, o seu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele colocou as demais coisas... E Deus e o reino seriam acrescentados. Então, quando ela seduziu, é aquele negócio assim, um rostinho lindo desse não pode me fazer mal. Porque a gente pensa sempre assim, é tão bonitinha, tão meiga, tão fofa. Não é possível que Deus não ia abençoar o nosso amor. E ele acabou cedendo. O mais incrível, olha como é que o diabo trabalha. Não havia nenhum pecado em contar para ela o segredo. O pecado dele já tinha sido cometido lá atrás. Quando ele quis aparecer... Quando ele primeiro foi procurar uma menina no meio dos filisteus, já começou lá atrás. Olha como é que o diabo trabalha. O diabo é astuto. Você faz uma coisa errada, mas a consequência não vem de imediato. O diabo não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele é calculista, ele é um estrategista. Ele começou lá atrás. Procurou a menina fora do que deveria. Depois, foi lá, quis se aparecer, matando o leão. Depois foi lá, quis se aparecer de novo, comendo mel. Depois marcou o casamento com a menina. Você viu que em nenhuma dessas situações houve qualquer consequência ruim para ele. Fora os deslizes espirituais que ele já estava tendo antes disso. E agora ela pega e fala assim, qual o problema de você me contar o segredo? Então, realmente, para quem já está assim, na lama mesmo... Um pouquinho de parece que o erro foi aí, mas na verdade não foi, né? E aí, ou que é pior. Isso aqui não é nada, eu já fiz tanta coisa errada, não é isso aqui que vai me prejudicar. E o erro, aí você pensa, não, o erro não foi aqui em contar. O erro foi quando ele pegou e pagou de machão ali na festa e falou, vou falar um enigma pra vocês que não tem como vocês acertarem. Que, já foi contando uma vantagem, que já não precisava. E não dá pra eles acertarem esse enigma. Né? E aí você vê que na verdade vai ter uma sucessão de erros que vão potencializando o efeito bola de neve e vai piorando, vai ficando uma situação impossível de resolver. Tá a armadilha do diabo é que quando você faz uma coisa errada e não tem nenhuma consequência ruim, você é automaticamente estimulado a fazer outra coisa errada. Quase que sequência daquela. Sim. Aí, de novo, não acontece algo ruim. Aí você faz. É aquele camarada que toda vez que ele vai pra balada, ele enche a cara, pega o carro e chega na garagem e não acontece nada. Olha só. Basta uma vez pra... É quase que de Deus você ser punido para que você não faça algo pior, né? Exatamente, porque você vai, é um dia que você faz uma tragédia. Normalmente, pessoas que sofrem tremendamente, não foi na primeira... Vou dar um exemplo mesmo. Os grandes crimes financeiros que acontecem, a pessoa só é apanhada depois que ela já está roubando milhões, porque ela roubou 1 milhão e não aconteceu nada.
Aí ela fica estimulada. Ela rouba 2, rouba 3, rouba 4. Eu vou até deixar de lado agora o lado espiritual, o lado ético. Vamos pensar apenas no sentido pecaminoso da palavra. Fez uma vez, deu certo, fica quieto. Mas ela é estimulada a fazer mais. Total. A dopamina fica pedindo mais, até uma hora que a consequência vem de maneira terrível. Dizem que a maior parte dos acidentes automobilísticos acontecem nas proximidades de casa. Sim, foi lá no povo deles, matou 30 deles pra pegar, toma aqui. Roubou. Né? Matou, roubou. E aí depois ainda teve outra consequência. Porque como ele pegou e saiu, voltou por causa do pai dele irado, cara, a esposa dele, que tinha um pai, pegou o que era a esposa dele e deu pro que era o amigo de honra dele. Que era o filisteu. Que ironia. Que bagunça. Deus significa dar pro outro cara se relacionar. Cara, olha que loucura isso aqui. Então, assim, é uma sucessão de cagadas. Sim. Que e uma vai alimentando a outra. E que poderia ter sido evitado ali no começo. Ouvir um conselho do pai. É como pegar dinheiro com a agiota pra pagar a agiota. Nossa, cara. Nossa, é uma Você pega o dinheiro com a agiota pra pagar outra agiota. Você vai piorando a coisa cada vez mais. Cara, que loucura, cara. Meu Deus. Só que agora, aí, bicho, Sansão ficou iradíssimo. Imagina essa situação aqui. Deu ruim. Você quebrou seu voto com Deus, sim. Você fez cagada, deve estar com uma ressaca moral, problema ético, já ninguém gosta de você, sua esposa não tem mais. Voltou para casa dos pais. Voltou para casa dos pais. Meu, aí diz que passado algum tempo, nos dias da colheita de trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher, a mulher dele. E dizia, vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou entrar. Pai dela, né? Exato. E disse, eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, e por isso... eu odeio seu companheiro, mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita que ela? Fica com ela em lugar da outra. Então ele ofereceu a irmã mais nova no lugar dela. Que era a irmã mais nova? Então... Não fala o nome dela, não. Aí Sansão disse, dessa vez eu sou inocente para com os filisteus, quando eles fizeram algum mal. E aí começa, cara, imagina uma cena de um filme aqui, cara. Sansão pegou as raposas, aí amarrou tocha no rabo das raposas. Bicho, acelerou as raposas, elas começaram aí na plantação e começou a queimar toda essa plantação aqui da galera. E isso aqui era um prejuízo muito grande.
Para a época, eu vou fazer uma comparação aqui que Porque pode o parecer trigo dava absurda, uma vez por mas ano. é uma vez por ano. Seria no mês de maio isso aqui. É maio, mais ou menos, que é a colheita do trigo. Só que eles não tinham colhido ainda. O trigo estava todo bonitinho ali, né? Então, olha que interessante. O prejuízo que ele trouxe queimando todo aquele trigo, que o povo não ia ter grão, não ia ter... Isso aqui pode ter dado inflação na região, uma série de coisas. Eu vou fazer uma comparação que pode parecer exagerada, mas não é. Lembra quando teve aquele acidente no canal de Suez que um navio ficou entalado lá e eles estavam perdendo bilhões de dólares por dia por causa do canal de Suez parado? E aquilo ali deu um impacto mundial que aumentou o preço do trigo, o preço da soja, um monte de problema que teve e tal. Até a gasolina teve impacto. As bolsas de valores, uma série de coisas, foi semelhante a isso aqui. Porque ele queimou a safra de trigo dos filisteus. Porque você imagina, o cara não tinha o trigo para fazer o pão, não tinha o trigo para plantar no ano seguinte. Porque exatamente queimou tudo. Queimou tudo. Então, tipo assim, além de os caras perderem tudo, os caras iam ter que gastar dinheiro para tentar recuperar alguma coisa. No e ano agora seguinte. esse pessoal ia entrar em luta armada com os hebreus para tomar o trigo dos hebreus por causa disso. Cara, e olha como o mundo funciona. Ele foi e ele queimou toda essa plantação. Por que ele queimou a plantação, Kaique? O que tinha acabado de acontecer? Ele perdeu a esposa e... Tava bravinho ainda, mulher né? que ele gostava. Perdeu a esposa. Perdeu a Ele gostava da esposa. É. E por causa disso ele queimou a plantação, né? Por causa disso, por causa desse amor a ela, ou seja lá o que for, queimaram a plantação. O que os filisteus fizeram? Eles queimaram a mulher e o pai dela. Então ele se vingou, só que aí vingaram loucamente muito acima e queimaram ela e o pai. Sansão realmente era muito mimado, né, cara? Porque era só falar que ele não podia ter alguma coisa que ele já ficava virado. Mas já. você fez o diagnóstico correto, era um filhinho da mamãe. É isso. É, muito E aí, bom. mas você entende o ciclo de vingança? Que um vinga... E aí chega o Sansão e fala assim, eu vou agora me vingar. Mais ainda. Você imagina, já tinha queimado tudo. Vai botar fogo na cidade? Fogo. Agora ele falou, eu vou me vingar, né? E agora começa o pau a quebrar num nível mais louco ainda, né? O que acontece a partir daqui, Rodrigo? Bom, a partir daqui, então ele volta, aí os homens de Judá vão reclamar com ele. O que você fez? Você tá ficando doido. Com medo, né? Que agora eles vão sofrer. vir na gente, porque imagina, eles não têm trigo. Sim. Eles vão vir com sangue no olho. E eles têm um poder bélico maior do que o nosso. Que eles tinham a tecnologia do aço, né? Imagine se Estados Unidos e China agora perdem as reservas de água deles, por exemplo, e começam a querer invadir o Brasil para pegar água do Brasil, qualquer coisa parecida, um mundo pós-apocalíptico. Aí eles chegaram e falaram assim, olha, por que você fez isso? Nós vamos fazer o seguinte, vamos prender você e entregar você para os filisteus. Pra tipo assim, não vem invadir nossa terra não, o seu problema é com eles, resolve com ele lá. Aqui. Aí o Sansão deixou, tá bom, né? Só que ele deixou, mas mais uma vez ele fez de birra. E quando eles vão entregar ele para os filisteus lá, ele solta da coisa e com uma queixada de jumento, ele fere acho que 1.000 homens. 1.000 homens de uma vez só. Vem 3.000 homens de Judá até Sansão e fala assim, bicho, seguinte, Momento John Wick a gente vai te entregar. Aí ele fala assim, só não me mata. Aí ele pega e eles falam, não vamos te matar, e entrega ele amarrado pro povo, pros filisteus. Quando ele chega lá no povo filisteu, tinham 1.000 filisteus. Só que aí o que é muito louco, que de novo, Deus do lado dele mesmo nessa situação. Ele pegou uma queixada do quê? Jumento. Um jumento. Queixada, imagina que deve ser o crânio, Não, queixada é essa parte aqui, o queixo. Então, mas é o queixo assim, o queixo, o osso mesmo. O osso. De um bicho que tá morto. Pegou. Aí ele pega isso, Kaique. Imagina. De novo aqui, acho que fala sobre ele tá com o Espírito de Deus, não fala? Sim. Quer ver? Quando Sansão... Sim. Mas então, o Espírito de Deus, de tal maneira... Baixou a Sansão de novo. Baixou o Espírito de John Wick nele. Que ele tinha no braço, tornaram como se fosse... E matou geral. As cordas de linho queimadas. Isso é John Wick. Ele matou 1.000 caras na luta. Assim. Cara, ele pegou o osso... Imagina, isso aqui, ele pegou 1.000 homens. Ele arregaçou com 1.000 homens sozinho. Imagina uma praça assim, ó, e mais de sangue de pessoas. Ele não podia sangue. Imagina agora, bicho, matou 1.000 pessoas, loucura. E de novo, 1.000 sangues. Com ossada de um bicho morto. Você tem a ossada do leão, agora você tem a ossada da queixada. Então, simbologia disso. Ele já tava -5 aí, já de idade. -5. Ele matou 1.000 homens na queixada, mano. Sangue pra todo lado. E aí, quando terminou, aí você falou assim, não é possível. E, cara, isso que é o louco de pensar, né, Rodrigo? Que Deus estava com ele nesse momento, né? Por isso que ele fala, Deus não solta a mão da pessoa tão fácil. Cara, meu Deus. Quando cara, ele podia se arrepender. Mas como que entra essa coisa da... Tipo, quanto vale uma vida? Beleza, Deus não vai abandonar e etc. Mas assim, são 1.000 vidas.
de alguma forma, né? E para Deus, toda a vida acho que não tem o mesmo valor, não é? Sim, mas não era uma galera meio mundana, já que não mas tinha... assim, mas eu entendi a pergunta do Thiago. cara. Você não tinha ninguém sincero lá. Lembra que a Ruth era moabita. E no meio dos moabitas tinha uma Ruth, que era muito sincera lá. A Raabe, que era também lá de Jericó, que era uma mulher pagã também. A mulher Ciro-Fenícia, que Jesus cura a filha dela que estava endemoniada. Então, tem gente sincera a Deus no mundo pagão. Sim. A pergunta é: Deus deixa esse morrer? Parece que assim, na visão de Deus, a prioridade é a salvação da pessoa. A salvação da pessoa. E se a pessoa precisa até ser um mártir para que outro seja salvo, a prioridade de Deus, então, vou deixar você ser um mártir, como ele deixou Paulo ser mártir. Eu achei um desperdício Paulo morrer tão cedo. Paulo podia viver mais uns 30 anos e ter deixado mais umas 10 cartas para a gente hoje estar fazendo aqui podcast sobre Paulo. Você tá entendendo? Eu achei que Paulo demorou demais para entrar no ministério, foram mais de 10 anos depois da conversão dele. A gente vai fazer um sobre Paulo ainda aqui. E depois morreu muito novo, né? Decapitado. Por que Deus não segurou a vida de Paulo por mais uns 10, 20 anos aí? Quanta coisa poderia ter escrito? O próprio Jesus de Nazaré, 3 anos e meio de ministério, Jesus podia ter feito um ministério de 10 anos. Nós temos aqui 8 evangelhos ao invés de 4, contando mais coisas. Mas a prioridade de Deus é a salvação. Então, se no meio desses 1000 que Sansão matou, houve alguém ali que era sincero a Deus e morreu salvo, na minha concepção, poxa, mas ele morreu. Mas na concepção da eternidade, ele vai ressuscitar. Na concepção humana, um bebezinho que morre ainda na barriga da mãe, poxa, que injustiça, ele não viveu. Mas se essa criança ressuscita e adquire a vida eterna, o que ela perdeu? Na concepção de antes de Jesus, como que era essa questão mesmo da salvação? Qual que era... Era apenas uma questão de perspectiva. O Apocalipse fala o seguinte: Jesus é definido como o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Interessante, Jesus não foi morto na fundação do mundo. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus os vestiu com cintas de animais, que nós já explicamos aqui, que foi fruto de algum sacrifício que foi feito. Então o Cordeiro foi morto. Então, desde a época que o primeiro Cordeiro foi morto até a cruz, as pessoas eram salvas pela fé no Messias que haveria de vir. Por isso que eles matavam o Cordeiro. Entendi. Na esperança daquele que vai vir nos resgatar dos nossos pecados. Então, quando a gente fala de Velho Testamento, não acreditar que Jesus era o caminho, porque eles não tinham ainda essa clareza de que era Jesus, mas a clareza e a espera de que viria o Salvador é o que traria a salvação. Exatamente. Então ninguém foi salvo pela lei. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Sansão, todos eles foram salvos pela fé no Salvador que haveria de vir. Por isso que os rituais que eles praticavam eram rituais que apontavam para o futuro. Esse Messias virá. Nós que vivemos depois da cruz, como eles, somos salvos pela fé, não pelas obras. E os ritos que nós praticamos apontam para o Messias que veio. Então, enquanto eles olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado. Por isso que eles praticavam a matança do cordeirinho, esperando o Messias que viria. Nós praticamos a Santa Ceia, relembrando aquele que veio. É engraçado até que dia precisa fazer um sobre salvação, né? Seria um tema legal. Dúvidas profundas e técnicas. É até engraçado que na primeira temporada do The Chosen lá, era muito nítido e claro a vontade de achar o Messias, o Salvador, né? Que o pessoal achava que ele veio salvar a gente. Não, ele é o nosso Salvador. Ele é o Messias. Então a ideia era bem latente, né? Das eles pessoas. esperavam que haveria de vir, nós falamos do que veio e voltará. Por isso que a Santa Ceia, Jesus falou o seguinte: vocês participarão dessa ceia como memória de mim. Façam isso em minha memória. Quer dizer, passado. E aí, então, Sansão, ele arrebentou todo mundo com a queixada. E quando ele terminou, imagina assim, imagina você lutar com uma pessoa. É algo desgastante e demora. Imagina você lutar com 1000 pessoas, não é? Não deve ser algo rápido. Então ele deve ter passado com certeza horas, né? Nessa briga. Além de ficar muito cansado, ele também ficou com fome e sede. Ele diz aqui que, sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo, deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então, acima de tudo, depois de tudo isso ainda, então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, né, que é o nome do lugar, e dela saiu água.
Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Na verdade, em hebraico é Ramat Lehi. Ramat Lehi significa morte da queixada. Nossa, morte da queixada. Tem esse lugar aí? A gente sabe onde foi? Será? Não. A gente sabe que é perto de Beit Shemesh, mas o lugar exato nós não sabemos. Entendi. E aí, então... O lugar recebeu esse nome posteriormente, é claro. Sim. É igual... tem lugar que chama... Sei lá, tem um nome X relacionado a alguma coisa histórica. A gente fala, por exemplo... eu queria dar algum exemplo aqui. Tem um lugar lá, acho que no Espírito Santo, chama Mata 3. Você já fica imaginando o que significa. Mata 3. Mata 3. Lá no Rio Grande do Sul, lembrei de um caso aqui. Tem lá Nossa, só porque eu falei agora, me esqueci o lugar. É um lugar lá que é do índio que observava. Daqui a pouco eu vou lembrar. Então, assim, tem muitos lugares que tem o nome Canoas, por exemplo, tem alguma coisa relacionada a Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, quando você... Viamão. O nome Viamão tem alguma coisa relacionada a ver a mão de um índio que via a mão. Aí chamam Viamão. Não, Rio de Janeiro deve ter também, né? Rio de Janeiro. Não é de fevereiro, não é de março. Parece acho que o bairro que foi no mês de janeiro que eles chegaram lá. Eles caçavam tatu a pé. Mas, então, isso que é o mais louco. Depois de tudo, ainda matança... Deus chega e fala, não, toma água aqui pra você não morrer de sede. Ou seja, acho que como Deus enxerga o todo, né? Talvez o plano de Deus, né? Assim, como um plano tão gigantesco, era prioridade nisso daqui, onde mesmo depois de 1000 pessoas, esse plano precisava ser realizado, né? Mas aí eu tô achando que Deus tinha muita paciência com uns e com outros menos, né, cara? Por que Deus tem mais paciência com Sansão do que com outros, hein? Eu acho porque, que, na tipo, verdade... até mesmo Moisés lá que, bateu na pedra lá que não podia ter batido, tava assim, cara, foi um erro tão menor, né, cara? É que Deus... Veja o seguinte, nós devemos lembrar, em primeiro lugar, que os seres humanos não são como automóveis que foram feitos em série. Qualquer automóvel feito em série, o barulho de um é o barulho do outro. Um bom mecânico, só de olhar e falar assim, isso aqui é tal coisa, pode abrir, que eu já conheço pelo barulho. Tanto é que quando dá um problema nenhum, eles já fazem um recall, porque todos são iguais. Ser humano não foi feito assim. Então, cada um tem que ter uma disposição diferente. A mesma pedagogia que eu uso para educar um aluno e que funciona perfeitamente, para o outro não funciona. Pais de vários filhos. Um pai fala que ele teve uma estratégia com o mais velho, que ele foi repetir no caçula, não deu bem. Então, Deus, como é onisciente, ele sabe que estratégia usar com cada um. Agora, para deixar claro essa questão do havia um propósito de Deus, como é que Deus trabalha isso na história, porque eu acho que isso pode ter ficado um pouquinho confuso para o pessoal em casa. Mas Deus queria que ele matasse os 1000 ou não queria, né? Eu vou dar um exemplo muito particular da minha vida. Eu, durante muito tempo, eu lidei com o problema de saber até que ponto eu era amado de Deus e desejado por Deus ou não. Porque a relação sexual dos meus pais foi uma coisa completamente acidental. Minha mãe estava separada do marido dela, meu pai estava separado de uma mulher com quem ele vivia, estava triste, encontrou acidentalmente minha mãe, porque meu pai estava num bar, o meu irmão, por parte de mãe, viu meu pai lá, vamos lá para casa. Aí os dois na sala conversando, tomando uma cerveja e tudo mais, acabou acontecendo, tiveram uma relação, minha mãe ficou grávida, o que eu vou fazer agora? Vou morar junto com esse menino e tudo mais e tal. Não posso falar que foi uma relação sexual de amor. Eles se encontraram e aconteceu. Não posso falar que foi uma relação como eu tenho com a Laura hoje, você tem com a Maíra, que você deseja, que você está planejando o filho, você quer. É diferente. É diferente. Não é? Aconteceu, foi um acidente. Falei, e agora? Estou grávida, o que eu vou fazer? Nos anos 70, aquela coisa toda e tal. Aí se eu falo assim, peraí, até do ponto de vista bíblico, foi uma relação adúltera. Porque eles não tinham condição de ter aquela relação ali, pelo modelo bíblico. Aí o que eu faço? Se eu disser que Deus me quis, então eu vou falar que Deus provocou o pecado dos meus pais para eu nascer? Não faz sentido isso. Porque se Deus obriga você a pecar para que a vontade dele se cumpra, você já não é mais responsável pelo seu pecado. Como é que Deus pode condenar? Isso não faz sentido. Não. Biblicamente, Deus não obriga ninguém a pecar. Então, se Deus não obrigou meus pais a pecarem, e eles pecaram nessa relação completamente sem amor, fortuita e tudo mais, então Deus não me desejou. Então eu sou fruto de um acidente.
Não é como o seu bebê que vocês estão orando, ou eu e a Laura estamos orando também para ter um, ou como você desejei, amei, clamei a Deus, eu estou pensando em nome. Não fui desejado. Mas depois que eu fui estudar mais a Bíblia, essa relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano, eu consegui uma coisa que acalmou meu coração. Deus consegue tirar bênçãos e propósito daquilo que ele não desejou. Ele não queria aquela relação, porque não é bíblico. Não é assim que Deus planejou o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Não é assim que Deus planejou a família. Não é assim que Deus planejou a vinda de uma criança a esse mundo, num acidente sexual que os dois não queriam e que estavam até bêbados. Não é assim. Mas uma vez que algo que Deus não quis, não planejou, aconteceu, ele tem a miraculosidade de tirar daquilo uma bênção. Ele falou, já que isso aconteceu, então eu vou fazer com que esse espermatozoide aqui, e não os milhões de outros, fecunde esse óvulo, e eu vou abençoar essa união aqui. E se esse feto que vai surgir dessa união aceitar o meu propósito, eu farei dele um servo meu. Uhum. E ele pegou aquele embrião, virou gente, virou ser humano, e já está aqui por não sei quantas vezes falando da Bíblia no PrimoCast. Eu sou um resultado bom de algo que Deus não desejou. E ele continua soberano. Vocês entenderam? Uhum. Então, Deus não queria aquela guerra. Aquela guerra estava vindo pelas atrapalhadas de Sansão. Mas já que Sansão estava dando as atrapalhadas, Deus conseguiu transformar a coisa de tal maneira que ele faz com que aquilo ali se torne um elemento de salvação, de despertamento e de livramento do povo. Cara. É isso, cara. E aí, você tem noção que Dalila nem apareceu na história ainda? Então eu tô vendo, tipo assim, cara... É Sansão e Dalila. Dalila, na verdade, ela é um epílogo. A tradição colocou Sansão e Dalila, mas ela é um epílogo. Ela vai lá no finalzinho. A gente fica condenando a Dalila como se a Dalila fosse a vilã da história, né? E na verdade, nem é tão assim, isso é um plot twist, né? E nem é tão assim, na verdade, o vilão da história aqui, a gente põe como se ela tivesse traído Sansão, etc. Na verdade, por mais que sim, né? Poxa, ele cultivou isso, né? Sansão já tava, deitado na cova só. Ela só jogou a primeira pá só. Imagina como era o caráter dele. Eu fico imaginando assim, ó. Você é Sansão. Passou tudo o que aconteceu. Aí você pegou, brigou com 1000 pessoas, você matou as 1000 pessoas com a força de Deus. E ainda Deus depois te deu água. Cara, como que você se sentia? Você sentia assim, Deus tá comigo, velho. Eu faço o que eu quiser. Poderoso, eu sou o faço o que eu quiser, meu. É isso. Eu não fui repreendido até agora. Cara, eu fico pensando, você não foi repreendido nisso, então de alguma forma pode te soar como se estivesse no caminho certo. A verdade na cabeça dele, né? E depois disso ainda diz que Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Aqui acredita então que ele tenha ascendido de alguma forma. Provavelmente, sim, porque durante 20 anos ele julgou Israel, ou seja, ele ocupou o trono dele, mas tem uma coisa interessante, que o lugar onde Deus dá água para ele, em hebraico se chama En Hakoré. Significa a fonte daquele que clama. Uhum. Então, é um mecanismo difícil de predicar a respeito dele, mas que o Espírito Santo conhece, onde a pessoa, mesmo dando as atrapalhadas dele, ele ainda está implorando a Deus por misericórdia e uma nova chance. De uma maneira muito sincera. Uhum. Ele está pedindo, Senhor, eu estou pisando na bola, mas esteja comigo. E eu não consigo, nem vocês, no olho humano, julgar quem está pedindo de maneira sincera, apesar das suas atrapalhadas, e quem está simplesmente esnobando. O Espírito Santo consegue. Sim. Ele consegue perceber. Pô, fica imaginando, você matou 1000 pessoas, cara, você deve estar arrependido, né? Uhum. Extremamente, né? E ele clama, então ele clamou a Deus, não foi só por água, né? Ele clamou a Deus, Senhor, faz alguma coisa. E Deus fez. Durante 20 anos, parece aquele camarada assim que... Isso é até uma lição também para ajudar as pessoas. Ele tomou atitude na vida, virou homem, sabe? Cortou o cabelo, fez a barba, começou a colocar a roupa limpa, começou a chegar cedo agora no trabalho, vai pegar os negócios da família, deixou de ser aquele boyzão aí, só pegando menininha. 20 anos. Mas depois ele teve uma recaída. Cara, a gente tá para entrar no último capítulo, que a gente conhece Dalila, mas fica imaginando, a Sansão, se ele julgou Israel por 20 anos...
E aqui ele já devia ter alguma certa idade. Sei lá quantos anos ele devia ter aqui. Talvez assim, calculando que ele... A idade realmente que os meninos casaram era em torno dos 20 anos naquela época, 18 para Que ele tivesse 40 anos. E ele nunca cortou o cabelo até aqui, cara. Cabelão. Imagina o tamanho do cabelo do cara. É que depois você não corta, acho que ele não cresce Ele para de mais. crescer. Ele fica mais volumoso, né? Ele... Mesma cabeleira, ela fala que você não corta as pontas, não repara e o cabelo cresce menos. Cresce menos. Mas, cara, mas são 40 anos. De um cabelão depois da bunda dele, essa com certeza. Cara, cabelão 40 anos é gigante. loucura. E a gente entra então aqui no último capítulo, tá? Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Ou seja, naquela época, ainda assim, por mais que fosse uma coisa muito comum, era um pecado a relação com prostituição, e ele né? foi a Gaza. Ele foi a Gaza é Gaza. território dos filisteus. Então foi uma recaída. Foi uma recaída. Uma recaída. Ele foi lá pra ter uma relação sexual com uma prostituta? Pra quê? Pra quê, né? E outra, E se nesses ele tava 20 anos- julgando, ele devia ser muito poderoso. Exatamente. Ele devia... Nesses 20 anos, das duas, uma. Ou ele não se casou durante os 20 anos, não se recuperou do... Que a Bíblia não fala, a Bíblia silencia. Ou ele não se recuperou do trauma do casamento com aquela menina de Tímina. Ou, letra B, ele se casou e largou a família dele, ou ficou viúvo, alguma coisa. Mas 20 anos, você não tem menção aqui. Tudo jóia? Ele tá cumprimentando gente séria aqui, Olha lá, viu, velho. gente? Dona Maíra tá chegando aqui, a chefe. Deixa a Laura ir lá dar o nosso abraço. E aí, então, ele foi e foi dito aos gazistas, ou seja, quem Pessoal mora de em Gaza, Gaza. né? Que hoje, por coincidência, é o território da faixa. Palestina, a faixa de Gaza, dos palestinos ali. Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por eles, escondidos no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam, vamos esperar até o raiar do dia. Então nós o matamos. Ou seja, devia ter um tempo amargurado onde as pessoas queriam vingança ainda de Sansão. Porque ele ficou 20 anos no poder lá, Não, e o né, cara? Devia estar fazendo uma E o atrocidade. cara foi muito soberbo, audacioso, né? Imagina E que foi lá. você tá provocando a torcida adversária. Você é o camarada que tá sempre fazendo gol e ainda debochando deles ainda no estádio. Aí um belo dia você vai justamente num clube deles, na danceteria deles lá, e azarão as meninas lá na danceteria deles. Com camiseta do time adversário. Hein? Exato, você tá Exato. pedindo. Você tá pedindo. Tá no ambiente errado. E o ambiente errado. O ambiente, cara, pra mim, ele é mais poderoso do que seu controle emocional, cara, do que conhecimento, porque o ambiente te faz, cara, Sim. ser mais parecido com quem tá ao seu redor. Então, quando você vai pro ambiente errado, você tá realmente cometendo um grande erro, cara. Cara, grande e erro. até ele na posição que ele tava, não precisava ele ir pra uma outra cidade, atrás de foi a prostituta. recaída, cara. A Não, recaída dele. Ou ele tava um dia em depressão, deu algum problema e falou, vou fazer uma besteira, né, cara? Ele foi fazer uma cagada. Foi fazer uma cagada, não sabemos. Só que agora é um momento onde ele conhece Dalila. Ó, É aqui que Sansão... só um detalhe, aqui que ele arranca os portões da cidade de Gaza, que eu até fiz a menção do Mike Miller lá, né? Que ele carregou 500 e tantos quilos, então que alguém pode carregar. O único problema aqui é que fala que ele levou até um monte perto de Hebron. Aí aqui eu já tenho uma dificuldade com o texto, porque Hebron tá a uns 60 quilômetros de Gaza. E ele levou o quê? Aqui, ó. O portão. Pôs tudo sobre os ombros As e duas levou folhas do ao alto portão do da monte cidade. que está em frente de Hebron. Então, ou Será ele que o levou em frente de Hebron não tem a ver isso com a direção? Na direção É, dele. pode ser. Porque para Hebron tá 60 quilômetros, é muito longe dali. Pode ser uma montanha. É uma montanha coisa, na direção na dele. direção. É. E, cara, eu imagino, os portões da época lá, não era um portãozinho, Não, não. cara, mas Era assim, umas ó. paradas... Mas vamos lá. Se o cara matar 1000 pessoas na porrada, mano, ele consegue carregar um portão. sei lá, entendeu, cara? Mas E assim... lembra, o Espírito de Deus se apossou dele. Exato. Aqui não tá mencionando isso, né? Mas... E aqui ele conheceu Dalila. Então depois de Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Tem alguma coisa sobre esse vale de Sorek? Quem era Dalila? De onde ela era? Alguns pensam que Dalila talvez nem fosse filisteia, porque o nome dela não parece um nome filisteu. Tem até um jogo de palavras aqui, porque o nome de Sansão, como ele aparece aqui na Bíblia, ele pode ter dois significados. Você pode ter Sansão como Shinshon, que significa o sol pequeno, vem de Shemesh, sol, o sol pequeno. E Dalila, de Laila, significa da noite, a noturna. Laila, em hebraico, é noite. Então, de Laila, criatura noturna. Caramba, eles são opostos. Então. São opostos, o sol
e a noite. Mas o Flávio José, que é um historiador judeu do primeiro século, ele diz que Sansão, na verdade, vem de xamã, que significa o destruidor. Então a gente tem essa dúvida aí do significado do nome. Faz sentido. Mas, de qualquer maneira, é no mínimo curioso que o Sol, o pequeno Sol, vá ter uma relação, um affair com a criatura da noite. Então, alguns pensam que ela talvez nem fosse uma filisteia, mas fosse uma mulher que os filisteus também pegaram e assediaram, sabe? Sim. Há muitas mulheres que estão ela nessa estava, vida, digamos assim, culturalmente com a cultura filisteia enraizada. Sim, de alguma forma, com certeza. Não, eles eram filisteus, eu digo a própria Dalila. Entendi. Sabe, às vezes assim, sabe aquela mulher que é dona de um bordel? Esses filmes contam isso. E às vezes ela mesma, quando criança, foi raptada e levada para aquele bordel e foi criada no bordel. E ali ela vai se prostituindo até um dia que ela se torna a dona do bordel. Sim. Mas ela, ao mesmo tempo que agora é aquela que alicia meninas, que ajuda no tráfico humano, ela também foi vítima. Isso é uma coisa até estranha da história. Às vezes você vê uma pessoa praticando um crime e a origem da história dela foi sendo vítima daquele crime que agora ela pratica. Que loucura. Sim. E agora começa uma história onde os filisteus eles querem se vingar de Sansão e começam a ordenar que a Dalila descobrisse qual é o segredo da força de Sansão, porque não dá para bater de frente com esse cara. Não. Por isso foi ela que cortou o cabelo de Sansão. Mas finalmente o cabelo dele foi cortado. E quando o cabelo dele foi cortado, a força dele se foi. Lembrando que o cabelo não era o que dava força ao Sansão. Aquilo era só um símbolo. O que dava força ao Sansão é aquilo que o autor bíblico teve a sensibilidade de repetir sempre. O Espírito de Deus se apossou dele, o Espírito de Deus se apossou dele, o Espírito de Deus se apossou dele. O cabelo era apenas um símbolo. É igual a aliança. A aliança é só um símbolo que eu sou casado. Mas, na verdade, tem outras coisas que marcam o estar casado. Ele perde, então, o cabelo e consigo a força. Os filisteus, então, o humilham. E ele começa só a descer, cada vez mais. Aliás, me chamou a atenção uma coisa que eu ia mencionar aqui e acabei deixando passar. É que, quando fala que Sansão foi para Tímina, no hebraico dá a entender que ele desceu para Tímina. Toda vez que o Sansão vai para um lugar afastado do que Deus planejou para ele, ele desce. Ele desce. Ele desce. Ele desce. Ele faz sempre um movimento descendente. E no final das contas, ele vai aparecer aonde? Lá no buraco, no moinho. E eles cegam Sansão. Diz que eles... Deixa eu ver se eu vou achar essa passagem que eles cegam Sansão. Tá aqui, olha. Vem uma vez, conta um segredo, aí Sansão... É 21. 21, é o 16, 21. Verso 21, exatamente. Ele fala assim, ó, mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o amarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça... logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isso aqui é um detalhe. Agora, mas só queria acentuar um esse... detalhe aqui. Tá. Furaram os olhos dele. Toda essa história começa quando ele falou assim, essa menina me agrada aos olhos. Percebeu a ironia da vida? Ele começou a afastar lá atrás, mas o primeiro gesto de afastamento das coisas de Deus é quando ele vai procurar uma menina entre os filisteus. E o pai não é bom e fala assim, mas essa me agradou aos olhos. E aí, qual foi a consequência disso? Ele tem os olhos vazados. Caramba, cara. Cara. É isso daí. E ele tá no moinho ali, e moinho de trigo, né? Ele botou fogo no trigo deles, agora ele tava no moinho. O que é estar no moinho? É ele ficar preso, rodando? Nós temos alguns moinhos moinho assim. É tipo um dispenser, um armazém onde eles guardam coisa. E o moinho, ele fica só girando pra... Uma pedra Não, mas pesada, né? Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Não é um moinho, uma coisa... Não, mas imagina o seguinte, você tem vários tipos de moinho. Tinha um moinho para trigo, tinha um moinho para cevada, tinha um moinho para azeitona. Mas geralmente era uma pedra grande, enorme, assim, com um pau, como se fosse esse microfone aqui, né? Aquela pedra fica aqui, você vai empurrando aquela pedra pesada assim e rodando, e ela vai esmagando. A gente vai moer mesmo. Vai moendo tudo ali.
Então colocou ele para basicamente... Normalmente eram animais que faziam esse trabalho. Porque o moinho que uma pessoa fazia, burros, eram moinhos pequenos, portáteis. Esses da prisão eram trabalhos forçados mesmo. Lembra quando o Alcatraz tinha que o pessoal tinha que ficar quebrando pedra ali? É tipo indústria. Tipo assim, indústria. É uma empresa que faz óleo. Aí fica moendo azeitona para fazer óleo. Exatamente. Jesus falou, se alguém fizer tropeçar um pequenino, amarra uma pedra de moinho e se lança no mar. Então é uma pedra pesada. Qual que é o sentido desse... Assim, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Qual que é o sentido dessa frase? É uma forma de mostrar que Deus ainda teria misericórdia dele. Sansão, felizmente, ele não atravessou a linha do não retorno. Que só o Espírito Santo conhece. Então, vou dar exemplos bíblicos. Pedro negou Jesus, mas ele arrependeu amargamente. E é interessante que a palavra para arrependimento, em grego, é a palavra metanel, ou metanoia, que significa, metanel é o verbo, metanoia é o substantivo, mudar de mente, retornar. Em hebraico, techuvá, voltar. Então, o conceito bíblico, sempre em hebraico e em grego, é dar meia volta. Arrependimento é dar meia volta. Arrepender, dar meia volta, voltar. Então, Pedro negou Jesus, estava vindo no caminho da perdição, mas ele deu meia volta. Você compreende? Salomão errou profundamente, mas deu meia volta. Davi também errou, deu meia volta. Só que alguns foram e chegaram no abismo, não tinha como dar meia volta, aí cai. Exemplo, Saul, Judas. Não teve meia volta para eles. Eles foram e caíram mesmo. Quando você está no abismo, você não tem como ter meia volta. E o que é esse ultrapassar a linha do não retorno? É quando você adquire uma disposição mental tal que o Espírito Santo não tem mais acesso a te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. Jesus falou, todo pecado será perdoado contra os homens, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Né? Você entendeu? E no caso do Sansão, felizmente ele deu meia volta. Então, como Deus olhando, viu que ele ainda não tinha ido ao abismo, assim como Deus, na história que eu contei minha, usou uma circunstância ruim para me trazer à existência, Deus também usou a circunstância ruim de Sansão para trazê-lo de volta ao arrependimento, de uma maneira que agora ele aprendesse a lição. Só que de uma maneira que não precisava ter sido assim. Humilhado, cego... E agora, e no território assim, e a gente vem para o desfecho final, né? Que é sobre a morte de Sansão agora. Porque diz que os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para se alegrar. E eles diziam, o nosso Deus entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo, nosso Deus entregou nas nossas mãos nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram, mandem vir Sansão para que nos divirta. Ou seja, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Nossa! Assim foram mais os que o Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. E eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão jogou Israel durante 20 anos. Caraca! É interessante que os arqueólogos encontrarem Tel Cassil, que é na região dos filisteus, um templo muito bem preservado. E a arquitetura desse templo demonstrou uma coisa curiosa. O templo realmente tinha duas colunas que sustentavam todo o teto do edifício. E tinha mezanino. Então, essa informação bíblica que o Sansão pede ao menino faz com que eu fique entre as duas colunas, do ponto de vista arquitetônico, isso está corretíssimo. Porque eram duas... Se derrubasse ali, caía tudo. Então, a gente tem essa confirmação pela arqueologia. Mas era tão próximas uma das outras para ele alcançar as duas? Sim. Essas, por exemplo, de Tel Cassil, dá para você... fazer assim, ó, uma pessoa maior empurra, você entendeu? Se você empurra aqui, ó, e ela vai caindo aqui, enquanto ela tá, você vai com a outra aqui, com o peso em cima, demonstra, e Sansão morreu junto.
Sim. Foi quase uma atitude kamikaze aqui. Agora, olha que interessante. O cabelo de Sansão voltou a crescer. E ele pediu ao Senhor mais uma vez. A gente lê isso rápido, pulando da prisão dele até o final, parece que foram 24 horas. E o cabelo... Até teve um filme antigo, mostrava o cabelo dele crescendo miraculosamente assim. Não. Tomou tempo. Ele ficou muito tempo ali, meses, talvez um ano ainda, na prisão dos filisteus, sendo humilhado por eles ali, humilhado. E Deus falou, tá bom, Sansão, eu vou te dar a chance, meu filho, eu vou realizar meu desígnio através de você. Pena, porque não era assim que eu queria. Quem sabe o meu plano é que você fosse um juiz de Israel, com uma boa esposa, bons filhos, morrendo de velhice, com as pessoas vindo se aconselhar com você. Não era assim. Mas já que você tomou esse caminho, eu vou salvar Israel por seu intermédio. O primeiro anti-herói da Bíblia que a gente... Mas cego, Cara, humilhado. Ele morreu como um palhaço, humilhado, cego, fora você falou, sozinho, fora do seu povo. A Dalila só fez uma pequena participação, cortou o cabelo e foi embora. E nem fala que cortou, né? A gente falou, né? Nem fala que cortou, contou o segredo dele. Cara, e no final das contas você vê o que a vingança faz, né? Os dois lados se lascaram. Mas realmente foi a história que mais teve vinganças. Caraca, que até agora que a gente contou, né? Muita vingança. Caramba, então vamos recapitular. Os pais dele eram estéreis. A mãe era estéril. Aí um anjo apareceu, disse que ela teria um filho e ordenou para que esse filho fosse nazireu, certo? Ou seja, que não bebesse vinho, Sim. não tocasse em em pessoas mortas ou animais mortos, né? E para que ela de fato cuidasse dessa gravidez. Teve Sansão se apaixonou por uma filisteia, basicamente pelo olhar, ou seja, se apaixonou provavelmente por algo carnal, algo físico, não ouviu o conselho do pai, que era para tomar cuidado porque ela era de outro povo, era um jugo desigual, eram incircuncisos, ainda assim ele se apaixonou por ela, foi até o casamento, sozinho, né, apenas com os pais, não foi acompanhado do seu povo. Quando chegou lá, no caminho, encontrou um leão, quis se mostrar para todo mundo, arrebentou com o leão, já quebrou aqui um dos votos nazirenos, porque encostou no animal morto, depois pegou o favo de mel do animal morto, de novo encostou nele, chegou no casamento, contou vantagem sobre como é o nome? Um dilema? Enigma. Um enigma que não tinha como ninguém saber. Aí, como ele tinha escolhido a esposa errada, essa esposa foi ameaçada e não abriu isso com ele. Então ela guardou segredos para descobrir o segredo dele. Ficou enchendo o saco dele até que no final ele não aguentava mais, contou o segredo. No final das contas, os homens que estavam se sentindo enganados pegaram esse segredo e responderam enigma. Agora ele estava devendo para esses homens, por vingança, por raiva, por ser um cara mimado, matou gente do povo e roubou essas pessoas, entregou as roupas para essas pessoas, que era a dívida dele. Essas pessoas ficaram iradas, quiseram se vingar de Sansão. O que acontece agora? Quiseram se vingar de Sansão. Sansão vai para casa, aí o Sansão volta. vai para casa putinho, não é? Aí ele volta para falar com a esposa dele, só que o pai já tá com outra, tinha dado esposa pro outro. Aí Sansão ficou irado. Bota fogo em tudo. Aí falou, vou botar fogo em tudo. Pegou, botou tocha no rabo das raposas, começou a queimar toda a plantação deles, ferrou com a economia. Eles ficaram malucos com isso e queimaram a que era a esposa dele e o pai dela. Ele ficou mais irado ainda, ficou maluco. Voltou pra casa? Aí ele pegou, voltou pra casa. Aí o que aconteceu agora? O pessoal pegou ele, aprisionou pra devolver ele pro cara que não queria guerra. O pessoal de Judá. Aí o povo dele ficou com medo de morrer. Vieram 3.000 homens de Judá, falando, cara, a gente vai ter que te entregar. Entregou. Chegou lá 1.000 homens, aí ele pegou uma queixada de um jumento, né? Matou esses 1.000, arregaçou com eles. Aí chegou passando sede, Deus ainda deu água para ele. Ele pegou, bebeu água. Ele foi o juiz ali de Israel por 20 anos. Governou por 20 anos. Passou esse período, nunca esqueceram. Sempre quiseram se vingar, até o momento em que ele se apaixonou. Não, ele deu uma recaída nele lá, voltou para pegar uma prostituta. Então, eles estavam de tocaia, ele deu uma recaída, foi lá para Gaza, pegou uma prostituta, e agora foi quando ele... Aí ele volta,
Aí depois o pessoal começa a tramar com a Dalila, porque eles viram que ele estava em Gaza. Aí ele volta, ele se apaixona por uma Dalila. mulher chamada Dalila. Não, mas lembra quando ele estava em Gaza que ele pegou a prostituta, o pessoal foi e cercou, pensando que ia poder prendê-lo. Ele ficou com raiva, arrancou os portões de Gaza e levou. Destruiu tudo. Destruiu. Pegou os portões, levou isso para longe. Aí depois disso ele se apaixonou pela Dalila. Aí os filisteus se aproveitaram disso, ou seja, o que quebra esse homem poderoso é a paixão ali, a inteligência emocional dele cai. Isso é interessante. Ele deu a chave do cofre para os inimigos. Eles começaram a observar e falaram assim, opa, mulher é o ponto fraco dele. É o ponto Mulher fraco dele. Né? Provavelmente era uma mulher bonita, porque ele tinha esse fraco e ele era tão poderoso que ele tinha acesso, se ele fosse o cara da bagunça, acabou recaindo com Dalila. Aí os filisteus começaram a ordenar que a Dalila descobrisse qual era o segredo dele, ele ficou zombando dessas pessoas, até que Dalila descobriu o segredo dele, chamou um homem para cortar as 7 tranças que ele tinha. No que cortou as 7 tranças, ele ainda achou que ele estava forte, que ele tinha essa força, mas ele não tinha. Então os filisteus furaram o olho dele, prenderam ele, né? Depois transformaram ele em palhaço, humilharam ele. A Bíblia diz que o cabelo dele, mesmo curtinho, começou a crescer novamente. E aí, num grande momento onde se reuniram todos os filisteus, que era talvez a coroação, onde eles iam humilhar ele, num momento especial para eles, que era o da colheita, porque talvez nunca tenham esquecido daquele momento da queima da colheita, Sansão, no último suspiro, talvez num grau de arrependimento, falou, Deus, não se esquece de mim, poxa, deixa que eu morra junto com eles. E Deus usou talvez desse momento, não que Deus quisesse esse desfecho, mas acabou cumprindo o propósito de Sansão, onde Sansão acabou derrubando as pilastras ali do templo. Morreram todos eles, inclusive Sansão. Então Deus cumpriu o propósito dele. Então isso mostra que, na verdade, o propósito de Deus vai ser cumprido, mas o como a gente vai viver, isso tem muito impacto e muito como consequência do nosso livre-arbítrio de viver conforme os seus princípios ou não, né? Exatamente. 2 lições que eu acho que eu posso tirar disso aqui. E ambas sob a ideia de o propósito de Deus vai se cumprir, de uma maneira ou de outra. A primeira lição, o propósito de Deus pode se cumprir na minha vida, mas talvez de uma maneira dolorosa. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus não quer o sofrimento, mas às vezes vai aprender, porque Deus sabe que o único jeito que você tem é no exército mesmo, é ali na marra. Segunda forma, Deus pode cumprir o propósito dele comigo ou sem mim. Então, cuidado. Não pense que Deus vai ficar preso a você. Se você chegar a um momento de um não retorno, Deus usa outro no seu lugar. Felizmente, Sansão, apesar de todos os percalços, não atravessou o limite do não retorno. Mas, na dúvida, não ultrapasse. Cara, que história sensacional, né? Qual que é o sentido dessa história, então, no contexto bíblico? Porque a gente teve, antes disso, Josué, aí a gente não teve... Na morte de Josué, a gente ficou meio num período de idolatria, o pessoal se perdeu em Israel, os filisteus assumiram, vieram juízes, Sansão acabou matando os filisteus. Qual que é o sentido disso dentro do antes e depois da história deles? A Bíblia, no livro de Juízes, de um modo geral, ela sempre tem uma frase que diz assim, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Então a própria Bíblia admite que o período dos juízes não foi aquele período assim que Israel esteve mais organizado, porque o povo estava bagunçado. E também havia uma responsabilidade dos líderes que não exerciam seu papel de liderança, de líderes, de representantes de Deus. Porque teve outros também que falharam. O Jefté falou que ia sacrificar qualquer coisa, fez um voto apressado. E teve outros casos também da concubina que foi morta, esquartejada. Então estava muito bagunçado aquele período. E o Sansão também falhou em não exercer a posição dele de líder. Então a Bíblia mostra o erro de um povo que está brincando com o seu papel de povo e um líder que não exerce corretamente o seu papel de líder. E aí entra aquela questão, quando o líder falha, as consequências são muito sérias. Veja, qualquer um podia ir lá e provocar os filisteus. Mas quando o líder foi lá e provocou os filisteus, criou uma guerra sem precedentes. Então devemos tomar o nosso cuidado no papel que nós exercemos e exercê-lo com responsabilidade. Aí criou-se no período dos juízes um ciclo vicioso. O povo tinha o líder que merecia e o líder tinha o povo também, né? Ele não botava o povo
de maneira ordeira, deixava o povo fazer o que quisesse, e o povo também acabava não enxergando nele um grande líder que deveria enxergar. E o cara era extremamente... Era o homem mais forte do mundo, né? Ele podia ter sido a nação mais forte, a maior nação. Ele era forte, era um cara abençoado, tinha a bênção de Deus. Pô, tinha pais bons conselheiros ali, aparentemente. Sim. Né? Teve uma estrutura, foi fruto de um milagre, mas ainda assim fez besteira, né? Bom, nosso próximo personagem já sabemos, né? Vai ter que ser Paulo ou Maria. Paulo, Maria, verdade. E então, aí, galera, o que vocês escolhem? Vote aí. É Paulo ou é Maria? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, né? Maria, ou mãe Maria de Madalena. Jesus. Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus ou Paulo de Tarso? Maria de Nazaré ou Paulo de Tarso? Escolha aí e, assim, assistam com calma, ouçam com calma todos os episódios que a gente tem feito bíblicos, porque agora a gente já começa a ter... Daqui a pouco a gente vai ter que começar a organizar um pouco da timeline das histórias, né? Sim. Para que as pessoas ouçam na ordem correta, porque vai tendo uma evolução, uma progressão, né? Histórica e até reflexiva também dos personagens, né? E importante, se você já assistiu os episódios há muito tempo, reassista, né? Porque às vezes quando tem novos insights. Teve episódio que a gente gravou que eu olho e falo, cara, como que era a história no detalhe mesmo? Eu já não lembro. Parece que eu preciso ler de novo. Tem que reassistir, porque é bom, pô. Fixa legal. É isso, é uma coisa de estudar e ler eternamente, né, a Bíblia. Rodrigo, muito obrigado por você ter vindo de novo. É sempre uma honra, cara. A honra é minha. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui e com você também que participa aqui do PrimoCast. Essa live, esse bate-papo não seria o mesmo sem você. Deus abençoe, um grande abraço, até o próximo episódio e tchau.